CEANON, Centro Espiritualista Arquitetos do Novo Mundo, Canoas, Rio Grande do Sul. Atividade: Estudo Ecumênico do Evangelho, Trabalhador, Dilson Boeira Borovics. O assunto de hoje é sobre um dos dois grandes eventos celebrados nesta Quinta-feira Santa, o Lava-Pés. O outro, a ceia de Jesus com seus discípulos, memorial que ele deixou para toda a humanidade e fato contínuo ao Lava-Pés, será objeto de uma outra oportunidade. Necessário é que nos reportemos ao dia anterior, à quarta-feira, onde os fatos começam a se encadear, e para melhor compreensão do texto final. Explicando mais aprofundadamente Marcos 14, 12 a 16, vemos que a quarta-feira, dia 13 de Nissan, começa com o pôr do sol, em torno das 18 horas. No dia seguinte, quinta-feira, seria necessário fazer os preparativos finais para a ceia da Páscoa, que começaria também com o pôr do sol. Nesse dia, teriam que fazer o processo de abater e assar inteiro o cordeiro pascal, para depois poder comê-lo. Era o chamado dia, o primeiro dia dos ázimos, em função de não poderem comer nem ter nada em casa com fermento, como lembrança da saída apressada do Egito. Este seria o primeiro dia da festa da Páscoa, a celebração do dia de Pecha, o dia da passagem através do Mar Vermelho a pé, quando os judeus tinham escapado do domínio egípcio, liderados por Moisés mais de 1000 anos antes. Era uma das três festas tradicionais de peregrinação, onde todos os judeus que pudessem deveriam ir a Jerusalém. Mas aonde celebrariam a festividade e quem faria os preparativos? Os discípulos tomam a iniciativa de perguntar sobre isso. Jesus então encarrega Pedro e João de irem à cidade, e quando encontrasse um homem carregando um cântaro, que é uma espécie de vaso de barro ou de metal, de bojo largo e gargalo com 2 asas, deveriam segui-lo, e aonde ele entrasse deveriam perguntar ao dono da casa. Ou melhor, deveriam dizer ao dono da casa que o mestre tinha mandado perguntar: onde é o meu aposento em que comerei a Páscoa com meus discípulos? Ele vos mostrará um sobrado grande, imobiliado, pronto, e aí poderão preparar a ceia. Tudo aconteceu conforme Jesus tinha dito. Observe-se a situação estranha para a época. Só as mulheres, escravas, ou nas famílias pobres, as donas de casa, carregavam água. Um homem, mesmo servo, a fazê-lo constituía um fato raro. Jesus não mencionou o nome do anfitrião. As suposições foram várias ao longo dos séculos. Seria a casa de Nicodemos, a casa de José de Arimateia ou de qualquer outra personalidade importante. Deveria haver realmente intimidade grande e confiança absoluta entre Jesus e o proprietário do sobrado, ou talvez ele até fosse um dos seus outros discípulos, que não o acompanhavam em suas andanças e que já tivesse oferecido a sua casa para essa ocasião especial. O anfitrião mostrou um sobrado grande, o que revela ser casa grande de pessoas ricas. Ocupava possivelmente todo o pavimento superior, abarcando todos os cômodos do térreo, por cima, certo, e se mantinha normalmente mobiliado com tapetes, almofadas e divãs, para continuamente receber os hóspedes, permitindo-lhes comer e até dormir. Jesus regressa a Betânia com seus discípulos, deixando Pedro e João encarregados dos preparativos, normalmente auxiliados pelos escravos e empregados da casa. A refeição da ceia pascal consistia em pão sem fermento, salsa e ervas amargas, tudo cozido sem sal nem azeite, mais o vinho e, logicamente, o cordeiro pascal. Em Mateus 26, versículo 20, vemos que possivelmente, após o repouso da tarde e um banho reconfortador, e quando o sol já vinha caindo, Jesus chega com todos os seus outros apóstolos. Já estava passando das 18 horas do dia 13 de Nissan, e portanto entrando em 14 de Nissan, o dia tradicional para se realizar a ceia pascal. Lembre-se que o dia para eles ia das 18 horas de um dia até a mesma hora do outro. Os judeus faziam a refeição reclinados num tapete,
com o braço esquerdo apoiado numa almofada, deixando livre o braço direito para tomar os alimentos, que eram levados à boca com a mão, geralmente servindo diretamente da travessa. Apenas os discípulos estavam presentes na ceia. O próprio dono da casa não tomou parte na cerimônia, nem ninguém de sua família ou escravos para servir. As mesas da ceia, quadradas e baixas, deveriam ser 3 em forma de U, o chamado triclínio. A mesa central com Cristo ao meio e as 2 mesas laterais, à direita e à esquerda. Em Lucas 22, 24 a 29, começamos a ver que os discípulos estavam a se acomodar e começaram a discutir entre si, cada qual julgando-se com o direito de ocupar os primeiros lugares mais próximos a Jesus. Os apóstolos envolvem-se numa acalorada discussão sobre qual deles parece ser o maior. Evidentemente, isso é parte de uma antiga disputa. Após a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, os apóstolos discutiram sobre qual deles era o maior, já bem antes. Ademais, Tiago e Pedro já haviam pedido posições de destaque no futuro reino, que eles imaginavam fosse acontecer, e o que resultou em mais discórdia entre eles. Agora, em sua última noite na companhia deles, quão entristecido deve estar Jesus de vê-los brigando outra vez. E o que faz ele? Ao invés de ralhar com os apóstolos por seu comportamento, Jesus pacientemente raciocina com eles. Outra vez, ele lhes diz: os reis das nações as dominam, e os que as tiranizam são chamados benfeitores. Ou seja, ele salienta a vaidade do homem, que se não ocupa a posição do rei em uma nação, quer desempenhá-la no ambiente onde se encontra, onde está, julgando-se o maior, o mais experiente, o mais capaz, e pretendendo que todos o considerem a figura máxima, o benfeitor absoluto. Todos lhe devem respeito, obediência e serviço. E continua dizendo que não deve ser assim, que o maior deve ser como o menor, que o que governa torne-se como o que é governado. Afinal, quem seria o maior, o que está servindo à mesa ou o que serve? Não é aquele que está à mesa? E, no entanto, ele estava no meio deles e os servia. Mas, apesar de imperfeitos, os apóstolos tinham ficado até agora e ao longo de 3 anos com Jesus em suas provações. Por isso ele propõe um pacto com eles, para que continuem unidos a ele, a fim de participarem no seu reino real, não terreno, é claro. Embora se apresente aos apóstolos essa maravilhosa perspectiva de participar com Cristo no governo do reino, eles não entendem, eles estão e são espiritualmente fracos. Passemos agora, após as explicações introdutórias, ao episódio do lava-pés, conforme João 13, 1, 2 e 4 a 20. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que viera a sua hora para que passasse desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O fato se dá no princípio, quando já Jesus estava reclinado no tapete, e bem assim os discípulos, que acabaram de acomodar-se após as hesitações provocadas pela discussão. Jesus sabia que chegara a sua hora, tantas vezes anunciada, de regressar ao Pai. Ia deixá-los fisicamente, porque terminara a sua tarefa, e eles já deveriam estar amadurecidos. Mas a vaidade ainda os atormentava, julgando-se cada um maior e melhor do que os outros. Não obstante, não os repreende, sempre os amara, e seu amor não diminui. Ao contrário, aqui seu amor chega ao fim, ou seja, até as últimas consequências. Nesse momento, preocupado com a vaidade deles, ainda não dominada, cresce seu amor e verifica que falar apenas não adiantaria. Era necessário um exemplo que chocasse para que nunca mais fosse esquecida a lição. E durante a ceia, levantou-se da ceia, despiu seu manto e, apanhando uma toalha, cingiu-se, ou seja, pôs ela em volta da sua cintura. A seguir, pôs água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido.
Então, durante a ceia, isto é, depois de se achar recostado no tapete, após observado as hesitações e disputas dos discípulos em tomarem seus lugares, torna a levantar-se, deste o seu manto, a sua veste de viagem, e apanha uma toalha, cingindo à cintura, à maneira dos servos e escravos que lavavam os pés dos senhores quando esses regressavam à casa. Apanhando uma bacia, enche-a de água e começa a circular em torno do triclínio. Estando os discípulos deitados no tapete, com as cabeças voltadas para a mesa, seus pés ficavam do lado de fora, facilitando a operação do lava-pés enquanto eles comiam. Embora que todos deviam ter parado para observar o que o mestre estava fazendo, Jesus dá o exemplo pessoal do modo de servir, ao lavar os pés dos seus discípulos. Chegou então a Simão Pedro, disse-lhe: Senhor, tu me lavas os pés? Ao chegar a Pedro, este, temperamental como sempre, dá um salto, recolhendo os pés. Só então perceber o que Jesus pretendia ao levantar-se, cingir-se com a toalha e preparar a bacia com água. E quase gritando protesta: Tu, lavar-me os pés? Respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: O que faço tu não sabes agora, mas saberás depois disso. Pacientemente Jesus elucida que, se bem que naquele momento não entenda o que está a fazer, dali a pouco compreenderá. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Pedro resiste: Não me lavarás os pés de modo algum. Suas palavras mostram que ele realmente não tinha entendido nada do que o mestre tinha dito anteriormente. Respondeu-lhe Jesus: Se não te lavar, não terás parte comigo. Mas, à violenta resistência amorosa de Pedro, Jesus responde com o intransigente amor que quer servir: Se não deixares, não podes ficar comigo. Disse-lhe então Simão Pedro: Senhor, então não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Caindo em si, Pedro oferece mãos e cabeça, além dos pés. Jesus disse-lhe: Quem tomou o banho não tem necessidade senão de lavar os pés, pois está todo limpo, e vós estáis limpos, mas não todos. O mestre retruca: Quem tomou banho de corpo inteiro só precisa lavar os pés. Afinal, todos eles já tinham tomado banho em casa ou numa casa de banhos públicos. Essa era a tradição e a obrigação de qualquer judeu a dirigir-se a uma casa. E oferecer ao hóspede ou visitante água para lavar os pés da poeira do caminho era um gesto de cortesia muito comum. Normalmente esse gesto era feito por um servo ou por um discípulo dedicado a seu mestre. Pois conhecia quem o entregaria, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Havia entre eles alguém que sofria de terríveis impactos emocionais, lutas homéricas em sua consciência. Estava ele ali ao lado do seu mestre, comendo com ele no mesmo nível de todos os outros, tratado com o mesmo amor. No entanto, sua tarefa dificílima, sua perigosa missão era entregar seu amigo para o sacrifício, dando todas as características de uma tradição vergonhosa e infamante. Sua obrigação era cumprir a entrega de entregar o mestre, mas suportaria ele durante séculos a pecha de traidor? A condenação pública dos companheiros foi violenta e atroz, e pelos milênios e adiante também o seria e continua sendo por toda a humanidade. Tudo isso fazia parte da difícil missão de Judas, e todo esse sofrimento foi de antemão aceito por seu espírito. Quando então lavou os pés deles e tomou seu manto de novo e se reclinou à mesa, disse-lhes: Entendei o que vos fiz? Terminado o giro por todo o triclínio, Jesus tira a toalha e torna a vestir o manto, a fim de manter pelo menos essa tradição de comer com a roupa de sair.
E então pergunta: entendestes a lição prática? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Se também eu, o Senhor, o mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar-vos os pés uns aos outros, pois vos dei um exemplo para que, como eu fiz, vós também o façais. Sendo Jesus o Senhor e Mestre, ele lavou os pés deles, então deveriam fazer o mesmo assim entre eles. Logicamente, Jesus não se referia ao ato físico, celebrado solenemente uma vez por ano com toda a pompa pela Igreja Católica Romana, séculos adiante e até hoje. Ele ensinou a humildade no serviço prestado diariamente com amor uns aos outros, sobretudo os maiores aos menores. Ele veio para dar o exemplo vivo. Em verdade vos digo, não é o servo maior que seu senhor, nem o emissário maior do que quem o enviou. Se sabeis isso, felizes sereis se fizerdes assim. Os servos, os discípulos, não são maiores que o seu senhor, o mestre, nem os emissários, os apóstolos, maiores que quem os envia, o Cristo. Conhecendo essa regra, seriam felizes. Não falo de todos vós, eu conheço os que escolhi, mas para que se cumpra a Escritura, quem comigo come o pão, levantou contra mim o calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para quando ocorrer, acrediteis que eu sou. Jesus repete a frase do Salmo 40, versículo 10, onde o rei Davi se queixa de Aquitofel 1000 anos antes. Conheço quais homens escolhi, e sei quem levantou o calcanhar contra mim. Essa expressão sugere simbólica e biblicamente traição. Seu dizer serve para reafirmar a condição de mestre. Mais uma vez, que os discípulos veriam logo adiante, pouco tempo depois. A expressão eu sou é a mesma que em hebraico se lê YHWH, o nome impronunciável de Deus. Em verdade vos digo, quem receber alguém se eu enviar, recebe a mim, e quem me recebe, recebe quem me enviou. As últimas palavras repetem velho ensinamento já dado anteriormente, em sua jornada terrena, em Mateus 10:40. Quem vos recebe, me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Jesus falou isso para consolar os seus discípulos. Mostrou-lhes que, embora devessem ser rejeitados por muitos, seriam também recebidos por muitos. E quem os recebesse deveria receber o máximo de benefício através deles. E especialmente para mostrar-lhes que eles, como seus apóstolos, embaixador em grego, seriam enviados para pregar o Evangelho em seu nome e seriam recebidos com grande honra por muitos, a quem ele, Jesus, e o seu Pai, Deus, dariam as mesmas honras na pátria celestial. Bom, por hoje encerramos. Esse texto baseou-se em grande parte no livro Sabedoria do Evangelho, do grande escritor espírita Carlos Torres Pastorino, que foi meu livro de cabeceira durante vários anos, além de consultas à Bíblia Sagrada e à internet. A pesquisa amorosa e interessada a este assunto se revelará muito gratificante. A recompensa do servir está no servir. A base bíblica, como dito ao longo da explanação, é Marcos 14, versículos 12 a 16, Mateus 26, versículo 20, Lucas 22, versículos 24 a 29, Salmo 40, versículo 10 e João 13, versículos 1, 2 e 4 ao 20. Em nome do Cianon, agradecemos a oportunidade. Por gentileza, compartilhe. Muito agradecido. Convidamos todos vocês a conhecer o Cianon através dos nossos canais de comunicação. Site www.centroespiritualistanon.com.br, Instagram Aviso Cianon 19,
Facebook, Cianon, Centro Espiritualista Anon, entre parênteses, grupo. E-mail, contatoceanon@gmail.com. Que Deus abençoe a todos os seres de todos os mundos.